Olá pessoal, tudo bom? Vamos continuar nossa aula de cálculo 1 tratando sobre funções, certo? Então, nós nas duas primeiras aulas, nós vimos sobre o que é uma função exatamente, como desenhar o gráfico de uma função, falamos um pouco sobre como usar algumas ferramentas matemáticas, no caso nós vimos o Octave, para a semana nós vamos ver outras ferramentas, tá? E entendemos um pouco sobre como modificar uma função, né? Como encontrar uma função a partir de outra conhecida, certo? Agora nós vamos tratar então das funções inversas. O que são funções inversas? Então, primeiro vamos definir o problema, né? Imagina que eu tenho essa tabela aqui, né? Onde eu tenho do lado direito, a minha coluna, né? Do lado direito tem informação em horas, né? E do lado esquerdo eu tenho as horas e do lado direito eu tenho a informação do número do tamanho da população de bactérias dentro de um certo recipiente. Tá? Então, estou fazendo ali, por exemplo, uma cultura de bactérias para verificar como elas crescem, identificar qual é o tipo de bactéria. Né? Então, um biólogo ali analisando aquela cultura de bactérias. De início ele colocou 100 bactérias lá, então no tempo zero tem 100. E de uma em uma hora ele foi lá e observou, né, quanto aquilo tinha crescido. Então após uma hora ele estava com 168 bactérias, após 2 horas 259, após 3 horas 358, após 4 horas 445 e assim por diante. Em 8 horas de experimento, aquele conjunto de bactérias que era 100 aumentou para 586, certo? E aqui nós temos então uma função, né? Essa tabela é uma função. Eu quero saber o tamanho da população de bactérias de acordo com um determinado horário. Eu digo qual é o horário, então horário 5. Eu vim aqui na minha tabela e olho, 509. Né? O horário 2, resultado 259. Horário 8, resultado 586. Então, é uma função, como a gente já definiu, uma regra que a partir que eu escolho um determinado valor de entrada para minha variável independente, né? Então aqui o tempo é minha variável independente, eu consigo encontrar uma outra quantidade, que no caso aqui é a população naquele instante de tempo. Então, o meu n, que é a minha população, ela é o que? É uma função do tempo t, certo? Então, exatamente o que nós já definimos antes, perceba apenas que a gente trocou o nome das variáveis, né? Então, antes a gente estava vendo f de x, agora a gente está vendo f de t. Por que f de t? Porque essa função depende do tempo. A variável que a gente está trabalhando aqui é o tempo, na variável independente. E n maiúsculo aqui é porque é o tamanho da população. Não, a gente falando tamanho da população, a gente costuma usar o n maiúsculo, né? Então são, como eu expliquei, né? Essas letras, essas nomenclaturas que nós vamos utilizando são apenas para a gente simplificar, né? Não é obrigar, a função não é sempre de x, o resultado não é sempre y, certo? Essas letrinhas que nós vamos colocando vão ser para nós sabermos sobre o que nós estamos falando, certo? Então, o número n de bactérias é uma função do tempo t. Tá? Matematicamente representa esse n igual a f de t. Então, n é igual a uma função que depende do tempo, certo? Daí que o tempo vai passando, o número de bactérias vai crescendo. Então, é uma função do tempo. Agora, suponha que eu quero, o biólogo, né, quem está analisando esse problema, quer entender o problema de um outro ângulo, né? Assim, ele não quer agora saber o tamanho da população no tempo 2, 3, 4. Na verdade, ele quer saber quanto tempo demora para a população chegar até um certo tamanho, né? Então, aqui, de início, nós estávamos fazendo, nós escolhíamos um certo valor t, 4, e aí olhávamos qual era o tamanho da população, 445. Agora eu vou fazer a pergunta ao contrário, olha, eu tenho 100 lá na minha população inicial e eu quero chegar no 500, no 509. Eu quero aumentar 409 essa minha população. Quanto tempo demora para isso ocorrer? Isso demora o quê? Vou olhar para cá, 5 horas. Certo? Do 100 para o 509 mesma coisa do 0 para o 5 aqui, né? Então vai demorar 5 horas.
Eu poderia perguntar, olha, eu estou aqui em 259. Se eu tiver 259, quanto tempo demora para eu chegar em 509? E para eu chegar de 259 a 509, quanto tempo se passou? Então, o 259, ele está no que tempo? No tempo 2. Quando ele vai chegar no 509? No tempo 5. Quanto tempo daqui para cá? 3. Né? Então, assim, eu estou fazendo a pergunta agora do modo contrário, né? Assim, eu estou dizendo o tamanho da população que eu quero observar e perguntando quanto tempo vai demorar para isso ocorrer. Então, isso é o que a gente observar dessa forma é o que a gente chama de função inversa, tá? Então, em outras palavras, ele está pensando em t como uma função de n. Essa função é chamada função inversa de f, denotada por f menos 1. E deve ser lida assim, inversa de f. Tá? Então, a nossa função é o que? O n é uma função do tempo. A minha inversa vai ser o contrário, vai ser t é uma função de n. Então, t é uma função de n agora. Eu vou encontrar o tempo a partir da definição do meu n. Então, assim, para esse exemplo, a gente simplesmente o que? Inverteu a tabela, né? A gente trocou as colunas da tabela. Aí quando a gente trocou a coluna da tabela, a gente inverteu aqui, ó. Então, o t agora é minha função, tá? Então, eu vou escolher um valor de n e vou olhar o resultado de t. Então, agora t é uma função do n, sendo que essa função ela é inversa da função f. Certo? Quem é a função f? A função f é essa aqui. Essa tabelinha aqui me dá a função f. Então, aqui eu tenho a inversa da função f. E aí, então, meu tempo t passou a ser função de n. Tá? Então, se eu perguntar o f menos 1, né? Então, se a inversa de f com 550, ou eu olho aqui nessa tabela da função inversa. Então, 550 está bem aqui. Resultado 6. Então, no tempo 6, eu chego numa população de 550. Ou eu venho para a primeira tabela e olho nela ao contrário, digamos assim, né? Em vez de eu olhar na primeira coluna e depois na segunda, eu olho na segunda, 550. E depois olho o t que me levou para aquele 550, certo? Então, basicamente, isso é a minha função inversa. Só que tem uma questão. Nem toda função vai ter a sua inversa. Tá? Existem funções que não têm inversa. Vamos partir aqui da definição de função. Né? Então, nós dissemos que uma função é o quê? É uma regra que para um determinado conjunto, que é o meu conjunto domínio, cada elemento daquele conjunto é levado para um outro elemento num outro conjunto, que é o meu conjunto imagem. No caso aqui é o conjunto base. Então, o meu 4, se eu pegar o elemento 4 e aplicar na minha regra, na minha função, eu recebo como resultado o valor 10. Se eu jogar o 3 na minha função, o resultado 10 e assim vai. Aqui, nesse exemplo da esquerda, cada elemento do meu domínio tem um resultado lá na imagem e não tem os resultados repetidos lá na imagem, né? No meu exemplo da direita, já ocorre que existem elementos no meu domínio que vão levar para o mesmo resultado lá na minha imagem. Né? Então, 3 e o 2, se eu jogar na minha função g, os dois dão o meu resultado 4. O que acontece? Acontece que se eu inverter a minha função, as minhas duas funções, essa função do lado esquerdo, ela vai ter uma inversa. Por quê? Porque quando eu inverter, imagina que quando eu inverti, eu apenas mudei as setas aqui, né? Bora pensar assim. Então, a seta que levava do 4 para o 10, agora leva do 10 para o 4. Que levava do 3 para o 7, agora leva do 7 para o 3. Quando eu inverter essas setas, né? Quando eu inverter a minha função, o que acontece? Eu mantenho a característica de que cada elemento tem apenas um correspondente do lado de lá, certo? Eu inverti esse B aqui, que era o meu domínio, que era minha imagem, desculpa, passou a ser meu domínio, né, quando eu inverto. E esse A, que era meu domínio, passa a ser minha imagem quando eu inverto. Então, eu inverti tudo. Continua atendendo a restrição de que cada elemento no domínio tem que ter apenas um correspondente lá na imagem. Essa função do lado direito, se a gente inverter, né, então, sempre a gente inverte o sentido das setas. E aí esse azulzinho aqui, que antes era a imagem, passa a ser o domínio.
e esse aqui que era o domínio, agora passei a imagem. O que acontece? Se eu pegar o 10 aqui, ele vai ter um correspondente lá na nova imagem, que é o 4, certo? Se eu pegar o 4, ele vai ter o que? Ele vai ter 2 correspondentes lá. A minha função g inversa, quando eu aplicar o 4, eu não vou saber dizer se esse 4 veio do valor 3 ou se ele veio do valor 2. Eu não vou saber dizer se o resultado da minha função, quando eu coloco 4, é 3 ou 2. Então isso não vai ser uma função inversa. Na verdade, o g é uma função, mas o g ele não tem função inversa. Essa que é a ideia. Né? Por que ele não tem função inversa? Porque vão ter elementos lá na imagem dele que, quando eu inverter, vai passar a ser domínio, né? Ele vai ter 2 possíveis resultados. E aí a gente não pode, né? Isso desrespeita as regras da função inversa. Tá? Então, em símbolo, o que acontece? O g de 2 é igual ao g de 3, certo? Você vai pegar minha função g, o g do 2, né? Quando eu aplico o valor 2 na minha função g, resultado 4. Quando eu aplico o valor 3 na minha função g, resultado também 4. Então, o resultado dos dois na função é igual a 4. Então, g de 2 é igual a g de 3, né? Mas desse lado esquerdo aqui, na função f, qualquer elemento que eu pegar, desde que eles sejam diferentes, né? O resultado é diferente, né? Qualquer x1 que eu pegar aqui, o 4, o 3, o 2 ou 1. Qualquer x2 que eu pegar, ou 4, ou 3, 2, 1, desde que x1 e x2 sejam diferentes do outro, o resultado também vai ser diferente. Tá? Então, essa segunda característica aqui, que é a característica da minha função f, aqui do lado esquerdo, é uma característica que define o que a gente chama de funções injetoras. Né? Então, funções injetoras são aquelas em que qualquer par de elementos diferentes aqui no meu domínio vai me dar resultados diferentes lá na minha imagem. Tá? Então, essa é uma função injetora. Então, a função f é chamada função injetora se ela nunca assume o mesmo valor 2 vezes para valores de x diferentes, certo? Então essa é a minha função injetora. E como é que a gente pode observar isso graficamente de uma forma bem rápida? Então lembre que quando a gente definiu função, a gente fez aquele teste da reta vertical, né? Então traço uma reta vertical, se cruzar na minha função 2 vezes, mais de uma vez, significa que aquilo não é uma função. Então a mesma ideia aqui. Se eu pegar a minha função inversa e fizer o teste da reta vertical dela, tem que ser uma função. A função inversa, ela troca os eixos x com y. Né? Então, na função inversa, qual é a lógica da função inversa? Que aquilo que era variável dependente passa a ser independente, né? E o que era variável independente passa a ser dependente. Então, o x e o y eles trocam de lugar. Então, como se eu pegasse esse gráfico aqui e girasse, né? Em relação a uma reta bem aqui. Né? Para a gente não precisar fazer tudo isso, imaginar esse giro e redesenhar, a gente pode simplesmente aplicar o que? O teste da reta horizontal. Então, o teste da reta horizontal, ele serve para verificar se a função é injetora ou não. Eu vou traçar uma reta horizontal. Todas as retas horizontais que eu passar, elas podem cruzar a função apenas uma vez. Se cruzarem a função apenas uma vez, a minha função ela é injetora e ela vai ter uma função inversa. Se a minha reta cruzar a função mais de uma vez, então aquela função não é injetora, ela é uma função, só que ela não é do tipo injetora, isso significa que ela não tem uma função inversa. Né? Então isso é o chamado teste da reta horizontal. Exemplo, vamos pegar a função x a terceira. Bora verificar, a função x a terceira é uma função injetora? Então nós podemos fazer o teste plotando o gráfico. Então aqui está o gráfico, que foi plotado, por exemplo, usando uma ferramenta como o Octave, que foi lá no passado, né? E bora verificar. Existe como eu desenhar alguma reta horizontal que vai tocar na minha função, né? Essa curva em azul aqui
mais de uma vez? Não, né? Não existe como eu tocar na minha função mais de uma vez com a reta horizontal. Então essa função ela é injetora, né? A outra função, a função x². Se eu traçar uma reta horizontal, rapidamente a gente vê o quê? Que aquela questão da assimetria, né? Da função par. Se eu desculpa, assim, se eu traçar para essa reta bem aqui de altura 1, eu vou ver que essa reta de altura 1 ela cruza a minha função em dois lugares diferentes. Um para quando meu x é menos 1 e outro para quando meu x é 1. Né? Então o g do valor 1 e o g do valor menos 1 eles são iguais. Então essa função x² ela não é uma função injetora. Né? Ela é uma função x² é uma função, certo? Nós já trabalhamos com ela, desenhamos gráfico, né? É uma função. Só que ela não é injetora. O que significa? Significa que ela não tem função inversa. Né? E aí, para verificar se a função é injetora ou não, então o teste da reta vertical, da horizontal, desculpa, ou simplesmente analisar, existe algum valor, algum par de valores, né, diferentes que levam para o mesmo resultado? Isso que eu quero saber. As funções injetoras são importantes, pois são precisamente as que possuem funções inversas, de acordo com a seguinte definição. Então, formalmente, né, seja f uma função injetora com domínio A em imagem B, então sua função inversa, então, se ela for injetora, ela vai ter função inversa, sua função inversa, denominada de f menos 1, tem domínio B em imagem A. Então eu troquei, né? O domínio era A e a imagem era B. Na inversa, o B passa a ser domínio e o A passa a ser imagem. Definida da seguinte forma. Então, f menos 1 de y é igual a x. Então a minha função agora é x, né? A minha função x, que vai depender de quem? De y. Ela é inversa de quem? Do f de x, que é igual a y. Então meu y é igual a função de x. Aqui x é igual a função de y. Essa função aqui é inversa dessa outra, ok? E aí é importante não confundir, esse f menos 1 aqui não é 1 sobre f, tá? Acho que até tem aqui mais aqui na frente, só mostrar para vocês, né? Então não confundir, esse índice menos 1 aqui, expoente, ele não é 1 sobre f, tá? Então f menos 1 de x não significa 1 sobre f de x, tá? Não é isso. Significa a inversa, a função inversa da minha função f original. Tá? Ah, mas e se eu quiser representar 1 sobre f de x? A gente representa desse jeito. Pega o f de x todo, coloca um colchete, um parênteses, alguma chave, alguma representação e depois eleva a menos 1. Aí essa representação aqui vai indicar que é 1 sobre f de x. Se o menos 1 estiver só lá no f, como está aqui, aí eu estou representando a função inversa de f, tá? Então só tomem cuidado com isso aí. Tá. E aí, essa definição, então, da função inversa, ela leva a gente a quê? A entender que a minha função inversa, ela vai transformar o resultado que f me deu em x de volta. Então eu tenho x, tá? Então assim, lendo aqui, né, para falar. Essa definição afirma que se f transformar x em y, né, então uma função aqui, ele faz uma transformação em valor, né? Eu pego, dou um valor de entrada e ele me dá outro na saída. Então se f transformar x em y, se eu der na entrada lá x e o resultado for y, então a inversa dele vai transformar y de volta em x. Né? Se f não fosse injetora, então a função inversa não seria definida de forma única. E eu não conseguiria voltar para o x. Então esse diagrama aqui, esse aqui é a minha reta. Esse aqui é o A, meu domínio, conjunto, uma reta real. Tá? E eu tenho um determinado valor lá naquela reta real, o x. E aqui o B é também a minha reta real, só que aqui é a imagem da minha função. Tá? Então a reta domínio, a reta
reta domínio e a reta imagem aqui embaixo. Minha função f faz o que? Se eu dou um x de entrada, ele me leva para um y. Se eu pegar a inversa do f e aplicar esse y, ele me leva lá para um x de volta. Tá? Então, por exemplo, a função inversa de f de x à terceira, né? Vai ser o que? Vai ser x, vai ser raiz cúbica de x, né? X elevado a 1/3, ou raiz cúbica de x. Né? Por quê? Porque se y é igual a x à terceira, né? Então, a minha função de x à terceira, o que eu tenho que fazer para achar a inversa? Eu tenho que isolar o x. Então, isolar esse x significa pegar esse 3 e passar para cá para o outro lado. Né? Então, aqui ele está como potência, então ele vai passar para cá para o outro lado como o quê? Como uma raiz, e aí, raiz nessa potência, né? Raiz cúbica. Né? Então, a minha função inversa de y vai ser o quê? A função inversa do x à terceira. A inversa de x à terceira é quem? É x elevado a 1/3. Tá? Aplicando isso naquela questão, vai fazer uma agora. Então, eu vou pegar a função inversa de y. Quem é y? Y é x à terceira. Quem é a função inversa? É x elevado a 1/3. Então, fica tudo elevado a 1/3. Quando a gente vai aplicando, o que acontece? Chega aqui no final, para resolver essa continha, eu vou ter que multiplicar os expoentes. Né? Então, vai ser 3 vezes 1/3. Que vai dar 3 sobre 3 igual a 1. Então, vai ficar x elevado a 1, né? Ou simplesmente x. Então, se eu pegar a minha função inversa e aplicar o y nela, quem é y? É minha função original, né? Então, se eu pegar a inversa e aplicar o y nela, eu volto para o x. É isso que a gente está mostrando aqui. Né? Já falamos, né? Então, por exemplo, se f de 1 é igual a 5, f do valor 3 é igual a 7 e f de 8 é igual a menos 10, encontre a função inversa quando eu coloco 7, o resultado da função inversa quando eu coloco 5, o resultado da função inversa quando eu coloco menos 10. Então é direto, né? Assim, qual é a função inversa, qual é o valor da função inversa de f quando eu aplico 7? Então é só olhar, o 7 é resultado de quando eu coloco na função 3. Então o resultado aqui da função inversa vai ser 3. Quando eu coloco 1 na entrada da minha função, o resultado é 5. Então se eu colocar 5 na entrada lá da minha função inversa, o resultado vai ser 1. E a mesma coisa aqui. O resultado menos 10 vem de quando eu coloco 8 na minha função. Então se eu botar menos 10 na minha função inversa, o resultado vai ser 8. Então perceba que eu volto para o valor que era a minha entrada. Então a função inversa, ela reverte o que o f fez. Né? Então eu estou aqui no domínio. O f me ajuda a ir para a imagem. Agora eu estou na imagem, a função inversa vai me trazer de volta para o domínio. E aí, assim, só em termos de nomenclatura mesmo, né, nós costumamos dizer, né, colocar, né, que o y é função do x. Né? Então, quando a gente calcula a inversa, a gente inverte, né? A gente diz que o x passa a ser função de y. Aí, se eu quiser manter a mesma nomenclatura como estava antes, y é função de x, eu posso, simplesmente trocando o nome das duas variáveis, tá? Não tem problema nenhum nisso, né? Eu só tenho que entender o que eu estou fazendo, entender que o x na função, na inversa, agora ele tem outro sentido, né? Tá, então, se eu pegar a minha função e aplicar na inversa, eu tenho x. Se eu pegar a inversa e aplicar na função, eu também tenho x. Então, é aquela composição de funções que nós vimos, né? Quando eu tenho uma função e a entrada dela é uma outra função. Em vez de eu colocar o x lá, eu coloco uma outra função. Né? Então, se eu faço a composição da função x com a sua inversa, ou a inversa com a função, eu tenho sempre o retorno para o valor original de x. Isso é chamado de equação de cancelamento. Se a gente pensar naquela questão de que a minha função é uma máquina, então eu tenho x, passo na minha máquina, resultado f de x, ou y. Né?
a minha função, a máquina da função inversa, ela vai fazer o que? Ela vai desfazer o que essa primeira fez. Então eu vou pegar esse resultado, colocar na minha máquina função inversa e vai desfazer o que foi feito. Então eu volto para o x. Então são as nossas equações de cancelamento. E como é que a gente calcula a função inversa? Então aqui a gente está, né, assim, digamos que falou, olha, x ao cubo, a inversa é x a 1/3, né, ou a raiz cúbica de x. Então aqui foi, digamos que meio que no olhômetro, né? Como é que a gente sistematiza para encontrar a função inversa? Então, para calcular a função inversa, se tiver uma função y f de x e formos capazes de isolar x nessa equação escrevendo em termos de y, então, de acordo com a definição, devemos ter x como a função inversa por y. Tá? E aí, se quisermos chamar a variável independente de x, trocamos x por y e chegamos à equação y igual a função inversa que depende de x. Né? Então, aqui duas coisas. Primeiro, eu tenho uma função. Essa função, o y está isolado de um lado, né? E do outro lado está ali a função em si, a equação que tem o x. Se eu quero achar a função inversa, o que eu vou fazer? Eu vou isolar aquele x. Tá? Então, antes era o y estava isolado. Agora eu vou isolar o x. Por quê? Porque eu quero encontrar exatamente o x. Na função original, eu aplico um valor de x, faço a minha continha e encontro o y. Por isso o y está isolado. Na inversa, é o contrário, né? Eu aplico um valor em y e quero encontrar o x. Então eu tenho que isolar o x. Então a primeira coisa é isolar o x. Depois, se eu quiser manter a nomenclatura, né, de que x é independente e y é dependente, eu só faço trocar os nomes de x por y. Né? Então, passo a passo. Escrever a função y f de x. Né? Óbvio. Segundo passo, isolar o x na equação. Terceiro passo é trocar x por y na minha função. Aí eu fico y igual a função inversa que depende de x. Então, vamos entender, não é função inversa do x, né? É a função inversa de f, que aqui ela está dependendo de x. Né? Então, encontre a função inversa da função fx igual a x à terceira mais 2. Então, a primeira coisa, escrever no formato de equação. Então, y é igual a x à terceira mais 2. Eu quero a função onde eu vou calcular esse x aqui. Então, vou dar um valor para y, vou calcular esse x aqui. Se eu fosse resolver essa equação, né? Olha, x igual a 2, qual é o valor de x? O que vocês iriam fazer? Sem a gente falar de função inversa de nada. O que vocês iriam fazer é simplesmente substitui o y por 2 e isola o x, né? É isso que a gente quer. Quando a gente fala em função inversa, é exatamente isso que a gente quer. Então, o que a gente vai fazer é isolar o x. Então, isolar o x, primeiro pega esse 2. Então, primeiro, esse 2 aqui, né? Passa para o lado de lá e vai dar y menos 2. E a gente troca tudo de lugar. Né? Então, x à terceira igual a y menos 2. Esse terceiro aqui, eu vou passar para o outro lado. Para passar para o outro lado, ele vai virar o que? Ele vai virar raiz cúbica aqui, né? Então, x igual a raiz cúbica de y menos 2. Então, está aqui a minha função inversa. Já chegou o resultado, tá? Para finalizar, apenas para ficar no molde ali bonitinho como a gente está acostumado, em que a gente diz que o x é que é a variável independente e o y é a dependente, então a gente simplesmente troca os nomes. Opa. Onde tem x eu boto y e onde tem y eu boto x. Então é a mesma função, né? Só que agora eu mantenho aquela nomenclatura de que o y depende de x. Né? Então essa função raiz cúbica de x menos 2 é a função inversa do x à terceira mais 2. Tá? Então achei minha função inversa. E esse princípio de trocar x por y para encontrar a função inversa também nos dá um método de obter o gráfico da função inversa, né? Então o que acontece?
eu troquei os locais, aqui o papel, digamos assim, né? Antes y era a variável dependente e o x é independente. No final, o x passou a ser a dependente e o y a independente. Quando a gente faz o gráfico, no eixo x, né? No eixo horizontal, no eixo horizontal, quem aparece? A variável independente. E na vertical é a variável dependente. Então, na horizontal, as entradas que eu coloco na minha função, e na vertical, as saídas da minha função. Eu troquei eles de papel, então eu troco os dois eixos, certo? Então, por trocar esses dois eixos, é como se eu, bora pensar, se eu repente girei o meu gráfico. Essa é a ideia. Então, se eu tenho uma função f de a minha função f, quando eu aplico A, o resultado é B, eu vou ter lá no meu gráfico o ponto AB. Na minha função inversa, o que vai acontecer? Eu vou colocar o B e vou ter como resultado A, certo? Na minha função inversa, eu vou inverter isso aqui, né? Vou botar o B e vai vir um A. Então, o ponto vai ser o ponto BA. Então, perceba que houve apenas uma troca de lugar, certo? O ponto, digamos assim, ele é o mesmo, né? Ele continua lá. Só que agora eles trocaram de lugares, né? Então, aqui eu tinha o ponto AB. Na inversa, eu vou ter o ponto BA. Então, essa troca de lugar significa fazer uma reflexão em relação a essa reta aqui, ó, essa reta vertical aqui, essa reta y igual a x. Eu vou refletir todo o meu gráfico, eu vou girar todo o meu gráfico usando essa reta aqui como apoio para fazer esse giro, digamos assim, né? Eu vou refletir em torno dessa reta, né? Então, exemplo, está aqui a minha função f. Qual é a inversa dela? A inversa dela é eu pegar essa reta e refletir em função a partir dessa reta. E eu vou ter então essa reta aqui de cima, né? Essa ideia de refletir, inclusive, nos dá de novo a ideia de por que a função tem que ser injetora. Se eu pegar aqui, por exemplo, a minha função x², essa função x², ela é o que? Ela é uma função, só que ela não é injetora, como nós falamos, certo? Então ela não tem inversa. Como é que a gente sabe que ela não tem inversa? Se eu pegar essa função e girar em torno do eixo vertical bem aqui, no eixo inclinado bem aqui, né? Igual agora. Então essa função aqui, né, que está aqui para cima, ela vai ser o que? Ela vai estar girada aqui assim, né? Então vai ser aquela parábola. Lembra quando nós falamos da parábola? A equação da parábola? Olha, então a equação da parábola não é uma função. A gente até falou, olha, é porque os eixos x e y estão invertidos, né? Então é a mesma coisa. Então, se eu tentar achar uma inversa dessa função x², eu vou cair naquela equação da parábola. E aí a parábola não é uma função. Por quê? Porque tem dois valores possíveis para cada variável independente, para cada valor da variável independente. E isso não pode na minha função, né? Então, graficamente, a gente também vê que essa reflexão gera ou não uma função inversa, né? Então, por isso tem que ter aquele teste da reta horizontal. Porque quando eu fizer a reflexão, o teste da reta horizontal vira o quê? Vira o teste da reta vertical, que diz se existe ou não função, né? E aí, assim, em relação a essa questão então do gráfico, né? Vamos esboçar aqui o gráfico da função raiz de menos 1 menos x, né? Então, a função menos 1 menos x, raiz de menos 1 menos x, então a gente já sabe, olha, a função, e aí aproveitando já o que nós estudamos na aula passada, né? A função raiz de x, a função raiz de x é aquela que faz isso aqui assim, né? A função menos raiz de x, a função menos raiz de x vai girar ela para cá, certo? Vai fazer uma reflexão, multipliquei por menos 1. Agora esse menos 1, eu vou somar menos 1, mais menos 1, vou somar menos 1 nele, né? Ele vai ter mais um menos 1 aqui, né? Então aquele menos 1 ele faz o que? Ele dá um atraso na minha função, né? Então ele vai atrasar a minha função, vai empurrar ela para cá, para trás, certo?
Então, essa minha função aqui é a função, essa em azul mais escura aqui, é a função raiz de menos 1 menos x. Tá? Uma forma de a gente entendê-la é entendê-la como uma transformação da função raiz de x. Então, já tenho o gráfico da função raiz de menos 1 menos x. Eu quero a inversa dela. Então, primeiro a gente pode calcular a inversa como isolando x. Então, isolar o x, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa raiz e jogar para o outro lado, né? Então, para passar para cá para o outro lado, ela vai virar o quadrado, certo? Então, vai ficar y² igual a menos 1 menos x. Depois, eu pego esse menos 1 e jogo para o outro lado, ele vai ficar positivo. Aqui ficou menos x, multiplico tudo por menos 1. Então, isolando, né, o x, eu vou ficar com x igual a menos y² menos 1, certo? Menos y² menos 1, essa função bem aqui. Então, perceba, é uma função quadrática, certo? Função quadrática, ela estaria aqui assim para cima, né? Um uzinho aqui para cima. Ela está negativa, então ela está refletida para baixo. E ela está deslocada em menos 1, então menos 1 para baixo. Então está aqui a minha função quadrática. Ah, mas cadê a outra parte dela? Cadê o restante aqui do U? Quando a gente inverte, a gente lembra que a gente troca o que é domínio e o que é imagem. Então, essa função aqui, f de... essa função aqui, raiz de menos 1 menos x, ela tem um determinado domínio que é o que? De menos 1 para trás. Se eu aplicar qualquer valor do menos 1 para frente, né, se eu botar um valor aqui de menos 1 para frente, botar aqui para o valor 4 positivo, né? Vai ficar menos 1, menos 4 positivo, menos 5. Raiz de número negativo não existe, né? Não real, né? Não existe número real que é raiz de número negativo, né? Então tem que pegar números negativos menores ou iguais a menos 1. Se eu pegar menos 4, por exemplo, botar menos 4 no lugar do x, vai ficar menos com menos, 4 positivo. Com menos 1, 3 positivo. Raiz de 3 existe, né? E aí teria aqui um determinado valor que seria exatamente a raiz de 3. Então, o domínio da imagem é daqui para cá. Quando a gente acha a inversa, esse domínio passa a ser o que? A minha imagem. Então, era daqui para cá, né? Refletir ficou daqui para baixo. Certo? E a imagem? A minha imagem para essa função aqui é só valores positivos, certo? A minha imagem é só valores positivos. Quando eu trocar os dois, essa imagem tem que passar a ser domínio. Então, é só valores positivos para x. Eu não vou aplicar valores negativos de x na minha função inversa. Tá? Por quê? Porque para essa função, tá? A gente está falando especificamente dessa função. Especificamente essa função aqui, a imagem dela são valores não negativos. Então, a inversa dela, o domínio dela vão ser valores não negativos. Então, por isso ela só está desenhada para esse lado direito aqui. Né? Tá? Então, assim, resumindo, qual é a diferença de tudo isso que eu falei? Se eu chegasse e colocasse simplesmente a função x igual a menos y² menos 1 e dissesse, esbocem o gráfico. Vocês poderiam esboçar esse gráfico partindo lá da função quadrática, que era o uzinho, certo? Opa, deixa eu voltar aqui. Poderiam partir lá da ação quadrática, que era o uzinho, e fazendo as reflexões e translação para chegar, né, na função menos x² menos 1, que seria o u virado para baixo bem aqui e locado para esse ponto mais embaixo. Nessa situação, vocês estão considerando o domínio da função qualquer número real. Então, se eu disser simplesmente desenhe o gráfico dessa função, né, menos x² menos 1, sem dar nenhuma outra informação, o domínio seria qualquer número real. Quando a gente calcula a função pela inversa,
a gente tem que lembrar que o domínio tem que respeitar a imagem da função que gerou essa. Então a imagem da função que gerou essa é somente números não negativos. Então o domínio dessa função vai ser só de números não negativos, né? Então tem que tomar esse cuidado, tá? Porque às vezes o que acontece? Às vezes a gente olha para a função, aí de cara a gente já sabe qual é a inversa dela. E aí vai lá desenhar o gráfico da inversa sem observar esse, não vou nem chamar de detalhe, mas essa questão do domínio da imagem, que se inverteram. Né? E aí se eu pegasse essa função aqui e desenhasse direto o gráfico dela, eu ia errar. Né? Porque eu ia desenhar uma parte Você precisa desbloquear que não existe. Né? E aí assim, com isso a gente termina o nosso estudo de funções inversas. E o nosso estudo de funções, na verdade, ele termina entre aspas, né? A gente aqui encerra o estudo específico de funções, né? Tem outras coisas, vocês pegarem isso, vão que tem várias outras coisas. Tem, por exemplo, estudar funções trigonométricas, estudar funções exponenciais, funções logarítmicas, né? Nós já vamos passar para a segunda parte, que é o estudo do limite de funções, e à medida que nós formos precisar trabalhar com funções trigonométricas, exponenciais, logarítmicas, a gente vai apresentando essas funções, tá? Senão a gente vai ficar muito tempo falando de funções e a gente também precisa falar, assim, esses conceitos, eles não são tão rápidos da gente entender, né? Eles demoram um certo tempo, assim, digamos que para cair a ficha, né? Se a gente precisa estudar a primeira vez, estuda a segunda, lê de novo, faz exercício, em um determinado momento, assim, parece que eu, usando aquela gíria, né? A ficha cai. Né? Então é exatamente isso. Bora já avançar um pouco para ter tempo dos próximos assuntos a ficha também cair, né? Digamos assim. Então na semana que vem a gente já começa a falar de limite de funções, tá? Mas sempre vamos estar falando de funções, sempre vamos estar vendo funções e se for uma função nova que a gente ainda não viu, a gente vai estar explicando aquela função, entendendo antes de usá-la, tá? Então até mais, bons estudos.